Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e venho aqui com muita alegria no meu coração para trazer mais um estudo da Palavra de Deus para o seu conhecimento. Hoje nós vamos aqui estudar com base no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas antes, já quero aqui também fazer um convite especial para você que vai assistir esse vídeo e que ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E também fazer um pedido em especial para todos vocês deixarem aí o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo. Fazendo isso, você vai estar ajudando não somente o canal a crescer, mas também vai estar ajudando outras pessoas a poderem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então faça isso e ajude o canal e ajude também aí muitas pessoas que precisam e necessitam ter esse conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, antes de iniciar o estudo aqui, eu quero aqui mais uma vez enfatizar para vocês a importância e a necessidade de nós estarmos sempre procurando a entender o contexto de cada texto que nós vamos ler na Bíblia, que nós vamos estudar nas Sagradas Escrituras, para que assim nós possamos compreender a verdadeira interpretação que ela traz para nossas vidas. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, existem muitos líderes religiosos, muitos pregadores, da palavra de Deus, que eles usam versículos isolados e ali eles interpretam da maneira que eles acham correto para amassagear o ego das pessoas, que é o que muitos gostam, de ouvir, palavras que vêm massagear o seu ego, e também para usar isso de benefício próprio, enganando as pessoas. Inclusive, esse texto que nós vamos estudar hoje é um desses textos que eles usam dessa forma, desta maneira. E para nós entendermos melhor esse texto aqui, de Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, eu vou aqui, meus queridos, estar dividindo esse texto em três partes. E a primeira parte que vou estar aqui trazendo para vocês é: o que é buscar primeiro o reino de Deus? A expressão buscar primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida de nossas necessidades. Nada é mais importante que o reino de Deus. Jesus, ele nos ensina que o reino de Deus deve ser a principal prioridade em nossas vidas. Mas, infelizmente, muitas pessoas deixam a vontade de Deus de lado e colocam em primeiro lugar outras coisas, como a sua família, o seu trabalho, os estudos, a comida, o dinheiro, a empresa, etc. Mas precisamos entender
que a primazia deve ser a busca pelo reino de Deus e para que esse reino se manifeste na vida de outras pessoas. Deus é o centro no reino, ele é rei. A missão humana é trabalhar para que a vontade de Deus se cumpra na vida de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Cada cristão é responsável por levar esta mensagem ao mundo e mostrar que a vontade de Deus é melhor. Normalmente, as pessoas colocam suas vontades em primeiro lugar, mas se Deus é rei, é Ele quem deve comandar cada decisão. O desejo do cristão deve ser de sempre buscar em Deus a melhor decisão e a melhor escolha para suas vidas. Segunda parte. O que significa e a sua justiça? E a sua justiça significa que Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada na fé. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 24. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça, crendo em Jesus e contando a boa notícia a mais pessoas. Assim, a justiça de Deus crescerá na terra. A justiça de Deus também se revela em tudo que é bom e certo. Buscar a justiça de Deus implica buscar o bem e rejeitar o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Terceira parte. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. É importante entendermos que Jesus não falou todas as demais coisas vos serão acrescentadas, mas sim todas essas coisas. Falo isso porque existe uma grande diferença entre essas duas palavras. Quando falamos as demais coisas, estamos dando ênfase que Jesus vai acrescentar tudo o que queremos, inclusive a prosperidade financeira, que infelizmente é o que a grande maioria prega e busca para si próprio, usando esse texto erroneamente para satisfazer o ego das pessoas e também enganar muitas pessoas para seus próprios benefícios. Aqui, quando Jesus fala todas essas coisas, ele está falando de comida, bebida e vestimenta. Podemos ver que nos versículos anteriores, Jesus ele nos compara primeiro com as aves do céu e depois com os lírios do campo. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 30. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles.
Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Amados, podemos ver aqui Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, né, e a grande multidão que ali estava, a importância e a necessidade de nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a justiça de Deus, para que assim, né, todas essas coisas possam ser acrescentadas em nossas vidas. E é bem claro aqui, meus queridos, que a Bíblia está falando sobre o quê? Sobre comida, bebida e vestimenta. Não está falando sobre outros tipos de bens materiais. Quando nós realmente entendemos isso e buscamos primeiro o reino de Deus e a tua justiça, a Bíblia nos ensina que Jesus, que Deus, ele vai suprir as nossas necessidades, aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos. Ele não vai trazer riqueza para nós. Ele não vai trazer, meus amados irmãos, benefícios como, vamos dizer assim, uma casa, uma mansão, um carro zero, coisa assim. Não que ele não possa nos abençoar dessa forma, dessa maneira, ele pode abençoar sim, mas é segundo a nossa necessidade. E aqui nesse texto, exclusivamente fala sobre comida, bebida e vestimenta. Nada mais que isso. Esse é realmente aquilo que Jesus ele enfatiza no seu ensinamento para os seus discípulos e para a grande multidão que ali estava ao seu redor. E para concluir, meus queridos, no versículo 31 e 32, nós vamos ver mais uma vez que Jesus vai nos mostrar e confirmar, como já falei aqui, que se buscarmos realmente o reino de Deus e a sua justiça, sempre em primeiro lugar na nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque segundo a palavra de Deus, elas serão acrescentadas sobre a nossa vida. Ou seja, Jesus, ele vai suprir as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós realmente precisamos. Se caso nós buscarmos primeiramente o teu reino e a tua justiça. Vamos ler aqui o versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nós havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então aqui, meus queridos, nesses dois versículos, para finalizar, nós realmente vemos o que? Mais uma vez, a confirmação que Jesus aqui, ele refere o que? Comida, bebida e vestimenta. E ele fala ainda para nós que não ficarmos inquietos com essas coisas, não nos preocuparmos com essas coisas. Por quê? Porque todas essas coisas os gentios também procuram. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Pai Celestial, que o nosso Deus, ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Quer dizer, ele sabe, irmão, da nossa necessidade. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus, preocupado com as nossas necessidades, preocupado com o que nós vamos comer, beber, o que nós vamos vestir. E a Bíblia é bem clara, irmãos, na nossa vida, que nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque a provisão ela virá sobre a nossa vida quando nós fizermos aquilo que ela nos ensina, que é buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas que vão ser acrescentadas sobre a nossa vida. Então, meus queridos, que através desse estudo nós possamos ficar atentos para não sermos mais enganados por esses líderes religiosos, por esses falsos profetas, esses falsos mestres que usam desse versículo para pregar a palavra de uma forma errada,
para dizer que Deus vai te abençoar nisso, vai te abençoar naquilo, que Deus ele vai te dar uma vida próspera, uma vida financeira gorda, não sei o que tem, que é isso, que é aquilo. Não, irmãos. Cuidado com isso. Fiquem atentos com a palavra de Deus e com o que essas pessoas elas vêm pregando em cima dos púlpitos. Como a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, vamos estar sempre examinando as Sagradas Escrituras para ver se realmente o que o líder religioso, o que o pregador está pregando, está ensinando, está correto. Até mesmo esse estudo. Eu estou trazendo aqui esse estudo, irmãos, baseado na palavra de Deus. Mas vocês, é necessário sim que vocês, vendo esse estudo, também examinem as Escrituras. Analise. Tire suas próprias conclusões. Não, será que realmente o que o irmão Adenilson está ensinando, está falando, é bíblico, está na Bíblia? Faça isso, meus irmãos. E você vai ver o quanto isso vai abrir a tua mente, o teu entendimento, e vai deixar você mais focado ainda naquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. E assim você vai deixar, meus amados, de ser enganados por essas pessoas. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que ele possa realmente agregar aí no teu conhecimento, para que assim nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento, como a própria palavra de Deus nos ensina. E assim damos continuidade à nossa caminhada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.